Você já teve a sensação de que está vivendo aquém do seu potencial? Como se algo invisível estivesse te segurando, mesmo quando você está fazendo de tudo para avançar. Você sente que quer crescer, conquistar mais, ser mais, mas parece que tem uma voz dentro da sua cabeça dizendo: você não consegue, não é para você, você não é bom o bastante. Se você já sentiu isso, eu quero que saiba de uma coisa. Você não está sozinho. E mais importante, o problema não é você. Não é falta de força de vontade, nem de talento. O que está te travando são crenças limitantes. Pensamentos inconscientes que você aprendeu ao longo da vida e que vêm sabotando os seus sonhos, muitas vezes sem que você perceba. Mas hoje, isso vai mudar. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como identificar essas crenças, de onde elas vêm, como elas afetam silenciosamente sua vida. E, principalmente, como você pode se libertar delas. Porque você merece crescer. Você merece viver com liberdade. E você merece escrever uma nova história a partir de agora. Para quem ainda não me conhece, eu sou seu nome. E por muitos anos vivi preso em pensamentos que me limitavam. Eu não me sentia capaz. Achava que sucesso era coisa de gente especial. E cada vez que eu tentava sair do lugar, algo dentro de mim me puxava para trás. Até que um dia eu entendi o que estava acontecendo. E virei essa chave. Hoje, eu quero te mostrar que você também pode virar a sua. E essa jornada começa agora. Você já parou para pensar por que algumas coisas parecem difíceis demais para você, enquanto outras pessoas simplesmente vão lá e fazem? Às vezes, não é uma questão de capacidade, nem de oportunidade. Muitas vezes, o que está no caminho entre você e o que você quer alcançar é o que você acredita sobre si mesmo e sobre o mundo. E é aí que entram as chamadas crenças limitantes. Crenças limitantes são pensamentos que você aceita como verdades absolutas, sem questionar. São aquelas frases internas que soam como: isso não é para mim, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, isso nunca dá certo comigo. São ideias que, mesmo sem base real, moldam nossas ações, decisões e até nossos sentimentos. O mais curioso, e ao mesmo tempo perigoso, é que essas crenças muitas vezes passam despercebidas. A gente vive a vida toda acreditando que aquilo é a verdade, quando na real é só uma interpretação que a gente aprendeu em algum momento. Elas se camuflam de realidade. E é justamente isso que as torna tão poderosas. Mas de onde vêm essas crenças? A maioria se forma ainda na infância. Isso porque, quando somos pequenos, nosso cérebro funciona como uma esponja. Absorve tudo. Nós não temos ainda senso crítico suficiente para filtrar o que é verdade ou não. Então, tudo o que ouvimos de pessoas importantes pra gente, como pais, professores, familiares, vira base para o que acreditamos sobre o mundo e sobre nós mesmos. Por exemplo, se uma criança cresce ouvindo que dinheiro é sujo ou que gente rica é ruim, ela pode desenvolver uma crença de que ganhar dinheiro é algo negativo. E aí, mesmo inconscientemente, essa pessoa pode sabotar as próprias chances de prosperar, rejeitar oportunidades ou gastar tudo o que ganha, porque, no fundo, acredita que dinheiro traz algo de errado. Outro exemplo muito comum: uma criança que recebe críticas constantes ou é comparada o tempo todo com irmãos, colegas, primos, pode crescer com a crença de que não é boa o suficiente. E isso afeta a autoestima, a autoconfiança, e pode se refletir na vida adulta em diversas áreas: carreira, relacionamentos, vida social. Ela pode até ter talento, potencial, mas vai se sentir travada, com medo de se expor, de tentar algo novo. E sabe qual é o maior problema disso tudo? É que essas crenças limitantes operam no piloto automático. A gente nem percebe. Elas viram lentes pelas quais vemos o mundo. E a partir do momento que você acredita que algo é verdade, seu cérebro começa a procurar evidências que confirmem isso. Ou seja, você passa a viver em um ciclo fechado, onde tudo o que acontece só reforça ainda mais essa ideia limitante. Por isso, libertar-se dessas crenças é um passo fundamental para quem quer crescer, evoluir, realizar sonhos. O primeiro passo é justamente reconhecer que essas crenças existem. Parar e se perguntar: por que eu acredito nisso? Essa ideia veio de onde? Ela ainda faz sentido hoje? Muitas vezes, quando você começa a investigar a origem dessas crenças, percebe que elas não são suas. São de alguém que te disse aquilo quando você era pequeno. E aí você pode escolher: continuar carregando isso com você ou deixar para trás.
A boa notícia é que crenças podem ser ressignificadas. Assim como foram aprendidas, elas podem ser desaprendidas e substituídas por outras mais fortalecedoras. Mas isso exige consciência, reflexão e, muitas vezes, ajuda externa, como terapia, coaching ou até mesmo um bom processo de autoconhecimento. Então, da próxima vez que você se pegar pensando, isso não é pra mim, eu nunca vou conseguir. Isso sempre dá errado comigo. Pare por um segundo. Questione. Pode ser só uma crença limitante, disfarçada de verdade. E talvez, ao trocar essa lente, você comece a enxergar novas possibilidades. Afinal, a única coisa mais poderosa do que uma crença limitante é a sua decisão de não deixar ela te guiar. Talvez você já tenha ouvido falar de crenças limitantes antes, ou até tenha identificado algumas em si mesmo. Mas a grande questão é: como elas realmente afetam sua vida no dia a dia? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, profunda. Elas moldam absolutamente tudo: suas escolhas, seus comportamentos, seus relacionamentos, sua forma de trabalhar, de cuidar da saúde, de amar. E o mais impressionante é que, muitas vezes, você nem percebe que está sendo guiado por elas. Vamos olhar para isso de forma prática, dividindo por áreas da vida. Porque crenças limitantes não ficam apenas na cabeça. Elas se manifestam nas atitudes, ou na falta delas. No mundo profissional, crenças limitantes são como barreiras invisíveis que impedem você de crescer. Você pode até ter talento, formação, experiência, mas se no fundo carrega pensamentos como "eu não mereço ganhar bem", "quem sou eu para cobrar esse valor? E se eu errar?", então é bem provável que esteja se auto-sabotando. É aquela pessoa que não se candidata para uma vaga melhor porque acha que não é suficiente. Ou o empreendedor que cobra barato demais pelos seus serviços porque acredita que ninguém pagaria mais. É o medo de se expor nas redes, de mostrar o próprio trabalho, de se posicionar, por medo do julgamento, da crítica, do fracasso. Essa insegurança não vem da sua capacidade real. Ela vem de crenças formadas muitas vezes lá atrás. Talvez porque você foi muito criticado na escola, ou porque cresceu num ambiente onde dinheiro era difícil, ou onde arriscar era perigoso. O resultado? Você vive aquém do seu potencial. Trabalha muito, se esforça, mas sente que está travado. E a frustração vem, porque lá no fundo, você sabe que poderia mais. Agora, vamos falar de um lugar ainda mais sensível: os relacionamentos. No campo pessoal, as crenças limitantes costumam agir de forma ainda mais silenciosa. São pensamentos como: eu não sou digno de amor, as pessoas sempre vão me abandonar, é perigoso confiar nos outros. Relacionamento bom não existe. Essas ideias podem surgir depois de experiências dolorosas, como traições, rejeições, traumas, ou podem ter sido absorvidas desde a infância, ao observar como os pais se relacionavam, por exemplo. E qual é o impacto disso? A pessoa passa a se proteger demais. Não se permite se entregar, se vulnerabilizar. Cria barreiras emocionais. Ou então entra em relações tóxicas, repetindo padrões. Às vezes, sabota conexões reais com medo de se machucar. E tudo isso, sem perceber que, no fundo, não é o mundo que está contra ela. São as crenças que ela carrega que estão distorcendo sua forma de viver o amor. O mais doloroso? É viver com a sensação constante de solidão, mesmo cercado de pessoas, porque o coração está trancado por crenças que dizem: se eu abrir, vou sofrer. E sim, até mesmo sua saúde pode ser afetada por crenças limitantes. A mente influencia o corpo de formas profundas. Quantas vezes você já ouviu ou falou coisas como: eu nunca vou conseguir emagrecer, não tenho força de vontade, não nasci para ser disciplinado, exercício não é para mim, toda vez que tento eu falho? Essas frases, ditas com frequência, vão se tornando verdades internas. E quando você acredita nelas, o seu comportamento começa a alinhar com essa visão. Você desiste fácil, nem tenta de novo, ou começa já esperando fracassar. A motivação vai embora porque você nem acredita que pode dar certo. É um ciclo cruel. A crença limita a ação, a falta de ação gera frustração, a frustração reforça a crença. E aí, a pessoa começa a acreditar que o problema é ela, quando na verdade o que está travando é o que ela acredita sobre si mesma. Mas olha, presta atenção nisso aqui. Conexão. Uma verdade que pode mudar. Tudo talvez
E eu digo isso com todo carinho. Você esteja se sabotando e nem saiba. Talvez você esteja vivendo abaixo do seu potencial, não porque te falte capacidade, talento ou oportunidade, mas porque suas crenças estão te limitando. Elas criam um teto invisível, uma prisão mental. A boa notícia é: isso pode ser. Crenças não são sentenças. Elas foram aprendidas. E tudo que é aprendido pode ser ressignificado. Com consciência, com autoconhecimento, com coragem de olhar para dentro. Sim, talvez doa no começo. Enfrentar essas verdades internas pode ser desconfortável, mas é justamente aí que começa a sua libertação. Você pode, sim, reescrever sua história. Pode aprender a confiar, a se valorizar, a se permitir. Pode alcançar mais no trabalho, amar com mais leveza, cuidar do corpo com mais carinho. Mas tudo isso começa em um único lugar, dentro da sua mente. E agora, sabendo disso, a escolha está nas suas mãos. Agora que você já entendeu o que são as crenças limitantes e como elas impactam diferentes áreas da sua vida, muitas vezes sem que você perceba, chegou o momento mais importante de todos: olhar para dentro. Sim, porque conhecimento, sem prática, não transforma. Você pode ouvir 1000 vezes que carrega crenças limitantes, mas enquanto não parar e olhar sinceramente para si mesmo, nada muda de verdade. É por isso que agora eu te convido a fazer um exercício simples, mas extremamente poderoso. Se puder, pegue papel e caneta agora. Não deixe para depois. Escrever à mão ajuda o cérebro a processar melhor as informações e a conectar com o emocional de forma mais profunda. Se não puder fazer agora, tudo bem, mas salve este momento. Volte quando puder. Esse pode ser um divisor de águas na sua jornada. Respire fundo. Vamos começar. Etapa 1. Liste as áreas da sua vida onde você sente estagnação. Olhe com sinceridade para a sua vida neste momento. Pergunte-se: onde eu me sinto travado? Em que área eu me esforço, mas não saio do lugar? O que tem me gerado frustração constantemente? Pode ser uma ou várias áreas: vida profissional, vida amorosa, relacionamentos familiares, saúde, autoestima, espiritualidade, finanças, autoconfiança, criatividade. Anote essas áreas no papel. Mesmo que pareçam confusas agora, escreva. Isso vai clarear no próximo passo. Agora, olhe para cada área que você anotou e vá para a próxima etapa. Etapa 2. Escreva o que você acredita sobre si mesmo em cada uma dessas áreas. Essa é a parte mais reveladora. Ao lado de cada área, escreva quais são os pensamentos e frases que vêm automaticamente na sua mente quando você pensa nela. Por exemplo, profissional. Eu não consigo crescer. Ninguém valoriza o que eu faço. Não sou bom ou suficiente. Não tenho coragem de me expor. Amorosa. Eu não mereço ser amado. Todo mundo vai me trair. Ninguém nunca fica. O amor não é pra mim. Saúde. Eu nunca consigo manter a dieta. Não tenho disciplina. Sou preguiçoso. Meu corpo não muda. Financeira. Dinheiro é difícil. Eu não sei lidar com dinheiro. Quanto mais ganho, mais gasto. Eu não mereço ter mais. Seja brutalmente honesto com você mesmo. Não filtre. Escreva mesmo os pensamentos que você talvez nem goste de admitir que tem. É esse confronto que começa a quebrar o ciclo. Etapa 3. Pergunte-se: isso é verdade? Ou isso foi algo que eu aprendi a acreditar? Agora, para cada crença que você escreveu, faça uma pergunta simples, porém transformadora. Isso é 100% verdade? Ou isso é algo que eu aprendi a acreditar em algum momento da minha vida? Essa pergunta abre portas. Muitas vezes você vai perceber que está carregando ideias que nem são suas, que foram ditas por alguém, um pai crítico demais, um professor que te envergonhou, um relacionamento abusivo, a cultura da escassez em que você cresceu, a sociedade que te ensinou a não se valorizar. E quando você percebe isso, algo muda. Você percebe que aquela voz interna que diz que você é fraco, insuficiente, incapaz, não nasceu com você. Ela foi ensinada. E tudo que é aprendido pode ser desaprendido, ressignificado, superado. Mas essa mudança só começa quando você reconhece. Quando você tira as crenças da sombra e coloca a luz da consciência. E é aqui que entra uma das frases mais poderosas que eu quero que você leve com você. A primeira etapa da liberdade é a consciência. O que você não reconhece continua te controlando.
Enquanto uma crença estiver operando no automático, sem ser questionada, ela vai continuar guiando suas decisões, seus comportamentos, seus sentimentos, mesmo que você não queira. Mas quando você traz ela para a consciência, você ganha poder. Você deixa de ser refém e começa a ser protagonista. Esse exercício que você acabou de fazer é só o começo, mas é um começo transformador. A partir daqui, você pode começar a escolher novas crenças, mais fortalecedoras, mais alinhadas com quem você quer se tornar. Você pode começar a construir uma nova narrativa sobre si mesmo. Uma narrativa em que você é capaz, merecedor, forte, valioso, livre. E acredite, essa mudança interna tem o poder de transformar completamente a sua vida externa. Então, guarde esse papel. Leia sempre que precisar. E lembre-se, você não é seus pensamentos. Você é quem escolhe acreditar neles. Ou não. Como reprogramar crenças limitantes, você já deu um passo gigante até aqui. Identificar suas crenças limitantes é um ato de coragem. Porque olhar para dentro, encarar o que dói, o que te prende, não é fácil, mas é necessário. E agora que você trouxe à consciência aquelas ideias que estavam te sabotando, é hora de dar o próximo passo, reprogramar a sua mente. Sim, reprogramar. Porque sua mente funciona como um sistema, e como qualquer sistema, ela pode ser atualizada. Aquilo que você acreditava ser verdade absoluta pode ser ressignificado, substituído. Você pode literalmente reconstruir o jeito como enxerga a si, mesmo e ao mundo. E isso não é mágica. É treino. É prática diária. É um processo de substituição, fortalecimento e criação de novas conexões mentais. Vamos falar de algumas técnicas práticas e simples, mas extremamente eficazes, para você começar agora mesmo a reprogramar suas crenças. 1. Substituição. Consciente. Troque a frase, mude o caminho. A primeira técnica é a substituição consciente. Funciona assim. Toda vez que você identificar um pensamento limitante surgindo, por exemplo, eu não consigo, isso não é para mim, eu sempre erro nisso. Você para e conscientemente escolhe uma nova frase para colocar no lugar. Não se trata de mentir para si mesmo, mas de mudar o foco, de redirecionar o cérebro. Em vez de dizer eu não consigo, diga eu estou aprendendo. Em vez de isso é difícil demais, diga isso é um desafio. Mas eu posso lidar com ele passo a passo. Em vez de eu sempre erro nisso, diga cada vez estou fazendo melhor. Parece simples, e é, mas é poderoso, porque o cérebro acredita naquilo que é repetido com frequência. E com o tempo, essas novas frases se tornam as vozes mais fortes dentro de você. 2. Afirmações positivas. Reforce sua nova identidade. Outra ferramenta poderosa são as afirmações positivas. Afirmações são frases que você repete intencionalmente para consolidar uma nova identidade. Elas funcionam como um antídoto contra as crenças negativas. Mas não basta só repetir por repetir. É importante sentir o que você está dizendo. Aqui vão alguns exemplos de afirmações transformadoras. Eu sou capaz de criar a vida que desejo. Eu mereço amor, respeito e sucesso. Minha voz é importante. Meu trabalho tem valor. Eu confio em mim. Estou aprendendo e crescendo a cada dia. Sou disciplinado e cuido do meu corpo com carinho. Você pode escolher uma ou duas frases que fazem sentido para você agora e repetir todos os dias, pela manhã, antes de dormir, diante do espelho. No começo pode parecer estranho, mas com o tempo, seu cérebro começa a aceitar essa nova verdade. 3. Visualização criativa. Imagine uma nova realidade. A terceira técnica é a visualização criativa. Essa é uma das mais eficazes, porque o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado com emoção intensa. Ou seja, quando você se visualiza vivendo uma nova realidade, sem aquela limitação, o seu cérebro começa a criar novas conexões, como se aquilo já estivesse acontecendo. Feche os olhos por um momento e imagine você confiante, entrando em uma reunião, se expressando com segurança. Você se olhando no espelho com amor, cuidando do seu corpo com respeito. Você em um relacionamento saudável, leve, se sentindo seguro e amado. Você recebendo pelo seu trabalho com orgulho, sabendo que merece sentir a cena. Sinta a emoção. Quanto mais vívida for sua visualização, mais o seu cérebro começa a trabalhar para tornar aquilo realidade.
A mente cria primeiro. O corpo segue depois. Faça disso um hábito diário, mesmo que por 5 minutos. Visualize, com intenção e regularidade, e você vai se surpreender com as mudanças que começam a acontecer. 4. Ambiente e influência. Alimente a mente com o que fortalece, por fim, um dos pontos mais negligenciados, mas extremamente importantes. O ambiente que você vive e as pessoas com quem se conecta. Crenças são constantemente reforçadas ou enfraquecidas pelo que te cerca. Se você convive com pessoas negativas, que vivem reclamando, que dizem que não dá, que tudo é difícil, que você não é capaz, sua mente vai ser alimentada por essa visão limitada. Agora, se você começa a se cercar de conteúdos positivos, pessoas inspiradoras, conversas construtivas, livros, vídeos e ambientes que reforcem quem você quer se tornar, tudo começa a mudar. Não é sobre cortar todo mundo da sua vida, mas sim sobre escolher conscientemente o que você consome e com quem você compartilha seus sonhos. Lembre-se, ambiente é mais forte que força de vontade. Cuide do seu campo energético, do seu espaço mental, como quem cultiva um jardim. Plante o que você quer colher. E eu quero terminar esse momento com uma verdade profunda que talvez toque algo aí dentro de você. Reprogramar a mente é como trocar as lentes com que você enxerga o mundo. Nada muda lá fora, mas tudo muda dentro de você. E é isso que transforma a realidade. Você pode estar na mesma casa, com o mesmo emprego, com as mesmas circunstâncias, mas quando muda a forma como você pensa, sente e acredita, tudo ganha um novo sentido. Você começa a enxergar oportunidades onde antes via obstáculos. Começa a se mover com mais leveza, com mais clareza, com mais força. E isso não acontece de um dia para o outro. Mas acontece. Cada frase que você substitui, cada afirmação que você repete, cada visualização que você cria, cada escolha consciente que você faz, tudo isso está reprogramando seu sistema interno. Você não está mais no piloto automático. Agora, você está no comando. Então siga, com paciência, com presença, com intenção, porque a transformação que você busca lá fora começa agora, dentro de você. Se você chegou até aqui, parabéns, de verdade. Só o fato de estar buscando autoconhecimento, querendo entender suas crenças e mudar sua forma de pensar e viver, já te coloca num lugar de coragem que muita gente evita. Porque olhar para dentro, se questionar, recomeçar, exige força. Mas agora vem uma parte tão importante quanto todas as outras. Entender que o processo de transformação não é linear. E que sim, você vai encontrar desafios no caminho. E tudo bem. É assim mesmo. Muita gente começa a reprogramar suas crenças com entusiasmo, motivação lá em cima, cheio de planos e boas intenções. Mas aí, passam alguns dias, semanas, e algo começa a pesar. Surge aquela dúvida interna. Será que isso está funcionando mesmo? Será que eu sou capaz? Ou pior, não adianta, eu nunca mudo de verdade. Isso é comum. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Durante esse processo de mudança interna, as recaídas vão acontecer. Você vai voltar a pensar como antes em alguns momentos. Vai agir por impulso. Vai repetir padrões que jurou deixar para trás. E talvez isso te frustre. Mas, por favor, ouve isso com carinho. Recaída não é fracasso. Recaída é parte do processo. A mente, como qualquer sistema, tem resistência à mudança. Ela foi treinada por anos para funcionar de um jeito. E quando você começa a reprogramá-la, ela entra em modo de alerta. Ela vai tentar te puxar de volta para a zona de conforto. Vai buscar te convencer de que é mais seguro continuar sendo quem você sempre foi. E quando você cair de novo em uma crença antiga, eu não consigo, não sou capaz, isso não é para mim, em vez de se punir, acolha-se. Reconheça o momento. Respire fundo. E se lembre, isso é só um sinal de que eu estou em processo. Você está no meio do caminho, não no fim. Outro ponto importante é a autossabotagem. Muitas vezes, ela vem silenciosa, sorrateira. Você está indo bem, mudando hábitos, adotando novas crenças, se expondo mais, se valorizando, e de repente, você faz algo que te puxa para trás. Falta a um compromisso, evita uma oportunidade, procrastina, briga sem motivo, gasta. O que não devia, se sabota. Por que isso acontece? Porque existe uma parte de você que tem medo de crescer, medo de sair do conhecido, medo de perder o controle.
E esse medo se manifesta tentando te proteger. A autossabotagem, por mais estranho que pareça, é o jeito que o seu sistema encontra de evitar o desconforto do desconhecido. Mas aqui está a chave. Não lute contra o medo. Olhe para ele com gentileza. E aí entra uma fala que eu gosto muito de repetir nesse momento. Tá tudo bem sentir medo. O medo só mostra que você está saindo da zona de conforto. E é exatamente aí que a mágica acontece. O medo, nesse contexto, não é seu inimigo. Ele é um sinal de que você está indo além do que estava acostumado. E isso é bom. Sinal de que você está vivo, em movimento, crescendo. Muita gente acredita que mudar de vida é algo leve, fluido, cheio de paz. Mas a verdade é que crescer dói. Não porque você está fazendo algo errado, mas porque o crescimento exige deixar para trás partes suas que já não servem mais, mas que você carregou por anos. E isso dói. Dói se ver repetindo um padrão que machuca. Dói perceber que você acreditou em mentiras sobre si mesmo. Dói se despir de máscaras, encarar medos, dar passos que antes pareciam impossíveis. Mas essa dor, essa confusão, esse desconforto, eles são sinais de transformação. São como as dores do corpo quando você começa a treinar depois de muito tempo parado. No começo incomoda, mas logo vira força. Logo vira impulso. Por isso, quando você se sentir cansado, sobrecarregado, com vontade de desistir, lembre-se do porquê começou. Lembre-se de que você não está voltando para trás. Você está enfrentando a curva natural do processo. Talvez a parte mais importante de tudo isso seja o acolhimento. Porque durante essa caminhada, você vai errar. Vai se perder. Vai se julgar. Vai se cobrar por não estar evoluindo rápido o suficiente. Vai se comparar. Vai querer desistir. E é nessas horas que você precisa, mais do que nunca, se tratar com compaixão. Falar consigo como falaria com alguém que você ama. Se acolher. Se abraçar. Dizer para si mesmo: eu estou no caminho. Eu estou fazendo o melhor que posso. Eu estou aprendendo. Não espere perfeição. Espere verdade. Espere humanidade. Você não precisa acertar sempre. Você só precisa continuar. A jornada de reprogramar suas crenças e transformar sua vida é como escalar uma montanha. Em alguns momentos você vai cansar, vai escorregar, vai duvidar se vale a pena. Mas quando você olha para trás e vê o quanto já subiu, mesmo com todas as quedas, você percebe que cada passo valeu a pena. E mais importante do que a velocidade com que você sobe, é a decisão de continuar subindo. Então, se hoje você está cansado, com medo, em dúvida, respira. Honre esse momento e siga. Um passo de cada vez. Porque a mágica acontece, sim, exatamente fora da zona de conforto. Quero te contar uma história. Não uma história de livro ou de filme, mas uma história real, da vida. Uma história de alguém que viveu na pele o peso das crenças limitantes, que tropeçou, duvidou, quase desistiu, mas transformou a própria história. Essa pessoa sou eu. Durante muitos anos eu carreguei uma crença que me sabotava de forma silenciosa, mas extremamente poderosa. Eu não sou bom o suficiente. Essa frase me acompanhava em tudo. No trabalho, nas relações, nas escolhas que eu fazia. Era como um sussurro constante no fundo da minha mente, repetindo que, por mais que eu tentasse, nunca ia ser o bastante. E o pior, eu nem percebia que esse pensamento estava me guiando. Eu só sentia um medo inexplicável de me expor, de errar, de ser julgado. Lembro de um momento específico que me marcou profundamente. Eu tinha a chance de apresentar um projeto importante, algo que eu mesmo tinha criado e que poderia me abrir portas incríveis. Mas no dia da apresentação, travei. Eu inventei uma desculpa, pedi para outra pessoa apresentar no meu lugar. Por fora, parecia que estava tudo bem. Mas por dentro, eu estava desmoronando. E tudo por causa daquela velha voz. Você não é bom o suficiente. Naquele dia, eu percebi que algo precisava mudar. Porque não era sobre a apresentação, nem sobre o projeto. Era sobre como eu me via. Era sobre a história que eu vinha contando para mim mesmo há anos. Foi aí que comecei minha jornada de transformação. E olha, não foi fácil. Teve recaída, teve autossabotagem, teve momentos em que eu quis jogar tudo pro alto, mas a cada vez que caía, eu me lembrava do que estava em jogo. A minha liberdade de ser quem eu realmente sou. Comecei pequeno,
Me comprometi a enfrentar o medo um pouquinho por dia. Comecei a usar afirmações positivas mesmo sem acreditar nelas no começo. Em vez de pensar, eu não sou bom o suficiente, eu dizia, eu sou capaz e estou crescendo a cada passo. Fiz visualizações, escrevi cartas para mim mesmo, conversei com o meu medo. Sim, conversei, porque ele fazia parte da jornada e não era mais meu inimigo. Com o tempo, fui me abrindo mais, aceitando convites, falando em público, me posicionando. E o mais importante, aprendendo a confiar em mim. E sabe qual foi a maior transformação? Não foi no que eu conquistei por fora. Foi no que eu passei a sentir por dentro. A leveza de não precisar mais provar nada para ninguém. A segurança de poder errar e ainda assim me sentir inteiro. A liberdade de não viver mais sob o olhar crítico da minha própria mente. Hoje, quando olho para trás, vejo o quanto aquela antiga crença me limitava. E também vejo com clareza que, se eu conseguir sair desse lugar escuro, você também consegue. Eu não falo isso da boca para fora. Eu já estive aí, exatamente onde você está agora, achando que não ia dar conta, achando que o problema era comigo, achando que não ia mudar nunca. Mas mudou. E continua mudando, porque esse processo é constante. Não precisa ser perfeito. Só precisa ser verdadeiro. Um passo por vez. Uma escolha. Por dia. Um pensamento de cada vez. A sua história também pode ser reescrita. E ela começa no momento em que você escolhe não acreditar mais nas mentiras que te contaram. Ou que você mesmo contou para si. E se eu puder deixar uma única mensagem para você levar daqui, é essa. Se eu conseguir, você também consegue. De verdade. Chegamos até aqui juntos. Foram minutos intensos, cheios de reflexão, consciência e, principalmente, transformação interna. Você mergulhou fundo em um território que muita gente evita. O de olhar para dentro, reconhecer suas limitações e se permitir começar um novo capítulo. E isso, por si só, já é um ato de coragem. Mas agora, é com você. Sim, você que está aí do outro lado da tela, sentindo esse turbilhão de emoções, talvez com a mente cheia de "e se?", talvez com o coração pulsando mais forte, com a ideia de mudar. E é nesse momento que eu te convido a dar o primeiro passo, por menor que ele pareça. Qual crença você vai começar a questionar a partir de hoje? Pega um papel e escreve. Ou melhor, deixa aqui nos comentários. Dar nome ao que te limita já é um ato de poder. Quando você escreve, você tira aquilo do invisível, você traz para a luz. E tudo que vem para a luz pode ser transformado. Talvez seja: eu não sou bom o suficiente. Ou, dinheiro é difícil. Ou ainda, eu sempre me saboto. Não importa qual seja. Importa que agora você escolheu não aceitar mais essa voz como verdade absoluta. Importa que você decidiu reescrever a sua história. E se esse vídeo, esse conteúdo, esse momento te tocou de alguma forma, deixa o like. Compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Porque juntos a gente inspira mais gente a sair desse ciclo de limitação. E se inscreve no canal porque tem muita coisa ainda por vir. E eu quero caminhar com você nessa jornada de autoconhecimento, cura e expansão. E para encerrar, quero te lembrar de uma verdade que talvez você tenha esquecido em meio ao caos do dia a dia. Você não está aqui para sobreviver. Você está aqui para crescer, florescer e viver sua melhor versão. E tudo, absolutamente tudo, começa com um pensamento, começa com uma decisão. E essa decisão pode ser agora. Te vejo no próximo. E até lá, vai com coragem, porque você já começou.